Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, fazer o bem é uma plantação que se colhe no tempo certo. Tem pessoas que vivem fazendo bem e elas falam: por que que sofre tanto? Por que que a vida não muda? Por que que não chega a hora delas de ter uma melhora, de ter uma paz, de ter uma prosperidade financeira? E às vezes a pessoa fica se perguntando, mas a colheita chega. Chega para quem planta as coisas boas e também chega para quem planta as coisas ruins. Porque ninguém é obrigado a plantar, mas da colheita ninguém foge, não tem para onde correr. Às vezes uma pessoa ela faz o bem, você faz o bem e passa um tempão. Quando você está esquecido, quando todos esquecem daquele bem que foi feito, aí chega o tempo de Deus fazer com que outras pessoas ou uma pessoa te abençoe no momento certo, para a glória de Deus e para que se cumpra essa palavra na sua vida. Continue fazendo bem, mesmo que você seja injustiçado, mesmo que tenha pessoas ruins no seu caminho querendo atrapalhar a sua vida, apontando o dedo para você, conspirando contra a sua vida, mas você continue, não deixe que ninguém suje a sua terra, que é o seu coração. Nós limpamos a nossa casa todos os dias, né? Cuidamos da nossa casa, cuidamos das nossas roupas, vestimos roupas limpas, gostamos de cuidar do que é nosso. Mas o nosso coração, ele tem que ser limpo diariamente. Temos que fazer a limpeza do nosso coração, porque infelizmente existem pessoas que gostam de plantar o mal e de fazer pouco caso do bem que você faz. Então, vamos com a palavra de Deus hoje, você vai ver quantas coisas acontecem com pessoas boas no tempo certo e a honra é grande que chega até você. Confie em Deus, essa é a palavra de Deus e ela se cumpre. Livro de Esther, Esther 2, capítulo 21 em diante. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. E havia Naamã, que não suportava Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava na presença de Naamã. Naamã era muito honrado pelo rei. E quando Naamã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o Império Xerxes. E o rei, em vista disso, o rei tirou o seu anel-selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor, porque ele queria matar todos os judeus, porque ele achou pouco matar só Mardoqueu. Ele queria destruir todo o povo judeu. Imagine, tem pessoas que acham pouco
quando acontece algo com a vida de alguém que é bom. Eles querem mais. Aí eles ficam jogando uns contra os outros, contra aquela vida, se torna uma grande panela e olha o que fizeram. Isso eu estou resumindo a história, que foi uma história verdadeira, porque é bíblico, e foi armado, Amã se juntou com os amigos dele e a sua esposa. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer uma forca. E depois, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, porque o rei, naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam a Amã: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas. E assim, isto é, o que se faz com o homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto, o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversaram, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esté havia preparado. E nesse banquete, Esté falou todo o plano de Amã contra ela, contra o seu povo e contra Mardoqueu. E aquela forca que ele fez para Mardoqueu, o rei imediatamente mandou enforcá-lo. E assim foi a plantação. Aquilo que Amã plantou, Amã colheu, porque ele era muito ambicioso. E ele era mau, ele queria o mal do povo. E Mardoqueu,
ele fez jejum, ele pediu para Esther para falar com o rei, e Esther passaram 3 dias orando e de jejum para que Esther chegasse na presença do rei, porque sem ser chamada ela poderia morrer. Então, tudo que foi feito, tudo que estava escondido, porque ninguém deu honra para Mardoqueu, ninguém foi honrá-lo pelo que ele fez, avisando ao rei, mandando Esther avisar ao rei que o rei seria assassinado por 2 oficiais que estavam com raiva. E quando foi no tempo certo, Deus tirou o sono do rei. Então Deus tira sono de pessoas para te abençoar. Aquilo que você fez, o bem, sem que as pessoas dessem valor, sem que as pessoas valorizassem, te colocassem no lugar certo, chega o momento que Deus começa a mexer, a mudar as coisas, a fazer um rebuliço na vida das pessoas, e quem pode te colocar no lugar de honra, ele vai ficar sem sono, ele vai ficar impaciente. Você já viu dizer quando uma pessoa fala assim, nossa, eu me lembrei de alguém e eu preciso muito ligar para essa pessoa. O tempo inteiro eu estou pensando nela, eu acho que ela está precisando da minha ajuda, eu acho que ela está precisando de algo. Ou, de repente, chega uma bênção na tua porta que você não estava esperando. Quantas vezes eu ouvi vários testemunhos de pessoas dizerem, olha, eu estava precisando de tal coisa, e foi justamente isso que Deus enviou até minha porta. Porque as pessoas pensam que as bênçãos da obediência não chegam até as pessoas, elas fazem filas, ela encontra o seu destino, ela encontra a pessoa que plantou o bem, ela não fica sem a sua recompensa, é recompensado. Olha, fazer o bem é tão bom que ele dá paz, porque Mardoqueu ele ficou em paz, porque ele avisou que tinha uma conspiração para tirar a vida do rei, e ele mandou avisar, só que ninguém prestou honras para ele, porque ele salvou a vida de um rei, e ninguém fez nada. E naquele dia, justamente aquele que odiava ele, que queria o mal dele, de toda a família dele, de todo o seu povo, um povo judeu que era inocente, que não merecia pagar pelo mal, só pela raiva que Amã tinha de Mardoqueu, ele queria o mal de todos. E tem pessoas que é assim, que não tem dó da família, que não tem dó dos parentes, que não tem dó dos outros. Fala, eu quero é mais, eu quero que sofram mais, porque eu não suporto essa pessoa, porque ela quer dar uma de boazinha, ele quer dar um de bonzinho, mas tem que acontecer o mal. Então está repreendido em nome de Jesus. Cuida da tua terra, cuida do teu coração, que é o mais precioso, é o que diz na Bíblia, devemos cuidar do nosso coração. Não deixe o inimigo sujar a tua terra, limpa, rega o teu coração com a palavra de Deus, para que o seu jardim floresça e no tempo certo você colha os frutos do bem que você plantou. Que Deus te abençoe abundantemente, que Deus abençoe os nossos lares, as nossas vidas, nos dê livramento de pessoas más como Amã, e que nos dê a paz que excede todo o entendimento. E não para a tua vida, não desista dos seus sonhos, porque Deus abençoa todo aquele que, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando pela prova, como Mardoqueu passou, ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar a Deus. E no tempo certo, a honra chega às tuas mãos, à tua casa, à tua vida. E todos vão dar glórias a Deus através do teu testemunho. Creia,
Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, dai-nos livramentos de morte, livramento de pessoas más, nos livra do homem perverso, sanguinário, da maldade humana e espiritual. Abençoa grandemente o teu povo, Pai, o teu povo sofrido, o teu povo que anda com medo. Dai força, coragem, aumenta a nossa fé. Abençoa grandemente os nossos lares com fartura de alimentos, saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoe as nossas crianças e abençoe e protege os nossos animais, as nossas vidas, trabalhos, sonhos, projetos. E que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça em nossas vidas. E que o inimigo das nossas almas saia, bate em retirada, envergonhado para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.